Olá, senhoras e senhores, tudo bom? Aqui é o professor André quem vos fala. Sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje nós vamos ver aí, operações com vetores, a nossa lista de exercícios que eu passei na última aula para vocês. Vamos resolvê-los então sem mais delongas. Vamos começar. O primeiro exercício diz assim, um automóvel percorre 6 km para o norte e em seguida 8 km para o leste. A intensidade do vetor posição em relação ao ponto de partida é... Bom, já coloquei aqui para você aqui no cantinho aqui, ali, né? A rosa dos ventos aí, dando as indicações aí, caso você esqueceu do que é norte, do que é leste, tá bom? Então, vamos lá, representando como sendo um vetor, para o norte, opa, eu voltei o slide, vamos lá. Para o norte, o carro está subindo, né? Está indo aí a 6 km, né? Foi 6 km para cima, e aí 8 km para o leste. Ele quer o vetor resultante, então o vetor resultante vai ser a soma desses dois. Então, pela lei do polígono, já coloquei aqui um no rabo do outro, beleza? Igual gafanhoto. E aí, o vetor resultante é um vetor que liga da base até a pontinha, fechando o nosso polígono. Tá aqui todo fechadinho o nosso triângulo aí, beleza? Bom, parte geométrica, super tranquilo, é só o desenho, tá fácil. Agora, vamos para a parte algébrica, que é determinar qual que é o valor desse camarada aí. E é pela lei dos cossenos. Lei dos cossenos é esse trambolhão, a gente tem que decorar mesmo. Mas eu acredito que à medida que você for fazendo exercício, quanto mais você fizer, mais você escrever essa forma no caderno, mais fácil vai ficar para você decorar. Beleza? Então tá aqui a lei dos cossenos, né? E eu quero que você repare no ângulo formado entre esses dois aqui, entre esses dois vetores. Tá? Esse ângulozinho aqui bonitinho, ele é de 90 graus, tá? Por quê? Porque esse deslocamento foi ortogonal. O carro foi na direção vertical e depois na direção horizontal, formando um ângulo de 90 graus entre eles. E aí, fazendo uma observação aqui na própria fórmula, a gente encontra que o cosseno de 90, tá vendo aqui? Já substituiu o valor. Cosseno de 90, ele é zero, que torna toda essa parte da expressão igual a zero, tá bom? Sendo tudo isso aqui igual a zero, então nós ficamos apenas com a soma aqui, dos lados aqui, ao quadrado do triângulo. Isso daqui, pessoal, é o teorema de Pitágoras, que você já deve ter repetido esse mantra várias vezes para você. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Aqui, soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, que é um caso particular da lei dos cossenos, quando o ângulo entre eles é de 90 graus. Então, a lei dos cossenos serve para todos e qualquer somatório de qualquer direção. Beleza? Se você decorar a lei dos cossenos, você já vai ter decorado a lei o teorema de Pitágoras. Mas cá para nós, 80% dos exercícios que a gente vai fazer são os vetores são ortogonais, são perpendiculares. Então, se decorar também o teorema de Pitágoras, já não tem problema nenhum, você já decorou isso, afinal, lá na matemática. Bom, antes da gente substituir os valores aqui, eu quero te lembrar que deve-se estabelecer um eixo de referência. Tá bom? No caso, a gente está adotando aqui como sendo um plano cartesiano, positivo. Então, para a direita e para cima, positivo. Por que deve fazer isso aqui? Porque quando você for substituir os valores lá na fórmula, tá, você tem que fazer análise, saber se os vetores estão somando ou se estão subtraindo. Se eles vão ser positivos ou se eles vão ser negativos aqui. Essa análise tem que ser feita agora, antes de substituir os valores. Bom, então, você já pode reparar aqui que o 6 está no sentido positivo, para cima. Então, a gente substitui ele na fórmula, com ele sendo mais 6. E o 8 também está no sentido positivo para a direita. Então, a gente substitui aqui como sendo mais 8. Bom, fazendo essa continha aqui, 6 vezes 6, 36. 8 vezes 8, 64. Realizando essa soma, nós temos 100. E aí, o quadrado passa para o outro lado, raiz. Raiz quadrada de 100 pode ser mais ou menos 100. Vou relembrar esse conceito aqui na matemática. Uma vez eu perdi uma questão de um concurso e eu estava na beiradinha para entrar, só por conta desse mais ou menos que eu esqueci. Então não se esqueça desse bendito mais ou menos. Tá? Por quê? Porque mais 10 ao quadrado dá 100 e menos 10 ao quadrado também dá 100. Uma vez você faz a análise do sinal, menos com menos dá mais, então sempre vai ser mais ou menos 10. Só que aí você repara, isso daqui é matemática. Eu quero que você faça a análise física. Primeiro, distância negativa é uma coisa um pouco complicada, tá? Porque a menor distância que a gente consegue medir é 0.
Mas não por isso, tá? O menos aqui significaria que o deslocamento foi no sentido contrário. Mas olha para esse caso específico. Cabe eu colocar menos 10 aqui? Olha para o vetor resultante, olha lá para o vetor resultante. O vetor resultante ele está apontando no sentido positivo, progressivo. Né? Tanto para cima era positivo, quanto para a direita positivo. Então, ele está apontando aqui no meio, né? Tudo que aparecer aqui no meio vai ser positivo. Né? Então, como resposta, a gente tem que dar aí que o deslocamento foi de mais 10 km. Mole, mole, fácil, fácil, essa questão está no papo. Vamos para a próxima. A próxima diz assim, ó. Para se posicionar frente ao gol adversário, um jogador efetua deslocamentos rápidos e sucessivos em linha reta, com um módulo de 1,8 metros e 2,4 metros, deixando completamente para trás a defesa do oponente. Para que o deslocamento resultante da bola seja de 3 metros, o ângulo entre esses deslocamentos deve ser... Bom, eu já fiz um desenhozinho aqui bonitinho, tá? Dos deslocamentos do jogador. Tá aqui, né? Coloquei o Ronaldinho Gaúcho aqui. É um drible, né? Então ele anda para o lado, anda para o outro, né? Ele faz esse movimento de zigue-zague, conforme foi indicado e anunciado para a gente. Né? No primeiro ele anda 1,8 metros e no segundo 2,4 metros. Ele informou para a gente que esse deslocamento em linha reta da bola é de 3 metros. 3 metros. Ele quer saber qual que é o ângulo formado entre esses dois vetores. Aí você vai pensar assim, ah, professor, o ângulo formado entre eles dois é esse ângulo aqui, né? Não, não é esse. Não é esse. Gente, para a gente encontrar o ângulo formado entre os dois vetores, é necessário que a gente desloque os vetores, ambos saiam do mesmo ponto, tá? Como se a gente fosse fazer a análise da regra do paralelogramo, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, o outro desenho que eu fiz, eu peguei esse vetor D2, né, e desloquei ele a fim de coincidirem as bases. Então, tá aqui, ó, as duas bases estão formadas e agora sim eu consigo ver o ângulo formado entre os dois vetores. Daquela maneira ali estaria errado, você ia calcular um ângulo aqui, um ângulo alfa, né, um ângulo nada a ver, tá bom? Então, fica atento com isso, ele quer um ângulo entre os dois vetores, os dois têm que sair da mesma base, tá? Tem que sair do mesmo ponto, desse pontinho aqui. Isso a gente viu na aula passada, quando eu fiz a minha explicação para vocês. Se você quiser determinar um ângulo entre os dois vetores, é necessário colocar os dois saindo do mesmo ponto, tá bom? Ou ter um entendimento complexo de matemática, né? E você vai ver que tem um negócio aqui que fala de ângulo complementar, suplementar. Bom, não é minha praia e a gente não está na aula de matemática, né? A gente está na aula de física. Então, como dica, eu vou te dar, sempre coloque os vetores saindo do mesmo ponto, a fim de determinar o ângulo entre eles. Bom, então, geometricamente está aqui, né? Está aqui o nosso vetor resultante, esse vetor D, está tudo desenhadinho bonitinho. Vamos fazer agora a parte analítica. Então, lei dos cossenos. Viu o ângulo, viu o vetor? Lei dos cossenos. Né? Tem aqui o nosso ângulo e tem aqui os nossos vetores. Claro que, mais uma vez, antes de substituir valores nas formas, nós temos que, obrigatoriamente, colocar o nosso eixo de referência. Tá? Eu estou usando aqui o plano cartesiano, de novo, como referência. Tá? Nesse caso aqui, não vai fazer muita diferença na nossa análise, tá bom? Até mesmo porque você já deve ter notado que quando a gente coloca um valor, mesmo que ele seja negativo, né, aqui vai estar o quadrado. Então, vai acabar que ele vai se tornar positivo de qualquer jeito. Tá? Mas vamos pegando a prática aí, porque daqui para frente, quando a gente fazer a análise de dinâmica, vai importar sim fazer essa análise aqui vetorial, tá? Qual que é o sentido. Então a gente já vai se acostumando desde já, beleza? Agora, definido isso aqui, vamos substituir os valores. Então nós temos aqui, ó, 3 ao quadrado, beleza? Porque ele falou que a resultante aqui é 3. Um dos catetos aí, né, um dos lados aqui, 1,8, o outro 2,4. Então, substituindo tudo bonitinho aqui, fica somente como incógnita o nosso ângulo, que é quem a gente quer determinar. Bom, fazendo a conta, 3 ao quadrado 9, 1,8 ao quadrado 3,24, tiriri, beleza. Então, somando esses dois valores aqui, eu tenho 9. O 9 está somando, passa ele para o outro lado, subtraindo, beleza, 9 menos 9, 0. E aqui nós temos temos que fazer uma análise disso aqui. Me diz... Para que isso aqui seja verdade, para que tudo isso aqui seja verdade, né, você tem que notar que o cosseno de B tem que ser igual a 0. Porque tem que ser 0 que multiplica alguma coisa para dar 0. Então, se o cosseno de B tem que ser igual a 0, eu conheço um ângulo
cujo cosseno dele é 0, que é o ângulo de 90. Cosseno de 90 é 0, então tá bem óbvio. Quanto que é o beta? O beta seria 90. Opa, passou, né? O beta seria 90. Então tá aqui, mole, mole, fácil, fácil. Só aplicar a lei dos cossenos. Beleza? E fazer a interpretação aí do enunciado. Bom, vamos para a parte mais divertida, que é a parte geométrica. Adoro essa parte. Vamos lá. Dados os vetores A, B, C, D e E a seguir representados, obtenha o módulo do vetor soma. Então ele quer o resultante de A mais B mais C mais D mais E. Beleza, então tá todo mundo aqui. Já fiz um desenho, tá? Eu vou deslocar esses vetores a fim de colocar cada um ligado um na base do outro. Então eu vou pegar o vetor B aqui, por exemplo, né? E vou desenhar ele certinho aqui em cima, conservando o módulo, direção e sentido. Então repare, isso aqui tem 4, né? Eu tenho que pegar 4 unidades aqui também, tá vendo os quadradinhos? Beleza? E depois o C é voltando, né? Volta mais 4, depois o D para baixo e o E lá na diagonal. Então eu fiz um desenho, já está aqui bonitinho, ó. Vamos lá, ó. Peguei o vetor A, né? Ele anda 3 na diagonal, o B 4 para a direita, o C 4 para a esquerda, o D 4 para baixo e o E 3 na diagonal para baixo. Está aqui, 3 na diagonal para baixo. Sempre colocando um vetor no rabo do outro, sempre um no rabo do outro. E a minha resultante vai ser um camarada que liga aqui da base até a pontinha, da base até a pontinha. Bom, ele quer que a gente determine qual que é esse vetor resultante. Geometricamente já foi, agora vamos para a parte analítica. Aí você pensa, como é que eu vou fazer isso daqui? Não faço ideia, galera, calma. Olha para cá, olha para cá. Vou destacar aqui para você esse triângulozinho mágico. Olha só que delícia, né? Tenta sempre encontrar triângulos, porque triângulos a gente joga lá no Teorema de Pitágoras. E aqui você consegue ver que esse triângulo aqui tem um cateto aqui que vale 4 unidades, beleza? E um outro cateto aqui que vale 6 unidades, né? São 6 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que contar isso aqui também, tá bom? Então ele tem lado de 4 e lado 6. Basta a gente jogar então no Teorema de Pitágoras. Mas, antes de jogar no Teorema de Pitágoras, já que a gente está fazendo análise vetorial, a gente tem que definir um eixo de referência. Eu coloquei para cima sendo positivo, então você vai reparar que o vetor, como ele está indo na diagonal para baixo, né? Tudo bem, para a direita é positivo, mas para baixo ele vai ser o quê? Negativo, vai ser negativo. Então é necessário, na hora que eu vou jogar esse valor aqui, colocar como sendo esse vetor negativo. Então tá aqui, ó. Negativo, estou representando que esse vetor aqui, essa componente, né, na verdade a componente do vetor resultante, ele tem sinal negativo, porque ele está indo para baixo. Mas a gente já viu que não vai fazer alteração na conta, porque menos 4 ao quadrado vai dar 16, que é a mesma coisa, né, de ser mais 4 ao quadrado, beleza? Mas a gente já vai se acostumando aí com o nossa definição. Ó, que legal, está aparecendo um negocinho aqui. Beleza, sem distração, vamos lá. 4 ao quadrado 16, 6 ao quadrado 36. Como resposta aí eu tenho 16 mais 36, que dá 52. Então passa para o lado raiz de 52. Pode parar por aqui, o raiz 52 já está lá no enunciado. Só marcar. Mole, mole, fácil, fácil. Veja que é treino, vai ficando cada vez mais tranquilo. Tá bom? Vamos para o próximo. Um jogador de golfe necessita de 4 tacadas para colocar a bola no buraco. Os 4 deslocamentos estão representados na figura abaixo. Sendo D1 igual a 15, D2 igual a 6, D3 3, D4 1 metro, a distância inicial da bola do buraco era em metros igual a... Então tá aqui o desenho, né? Basta você colocar os deslocamentos aí de cada um. Já fiz isso aqui, ó. Então a bola anda 15 para frente, né? Depois ele dá outra tacada, a bola anda 6 para o lado, depois 3 para baixo e 1 para o outro lado. Então ele quer saber o deslocamento, né? A distância da bola até o buraco. Qual que é essa distância? A distância é uma linha reta, tá aqui. Vamos calcular então essa distância. Como que eu faço isso? Novamente, como um passe de mágicas, eu vou destacar aqui para você um triângulo. E é isso mesmo que você vai fazer, vai procurar por triângulos, beleza? Então tá aqui, ó, se ele anda 6 para a direita e volta 1 metro, você anda 6, volta 1 metro. Qual que é esse lado do triângulo? Esse lado do triângulo tem que ser igual a 5, né? 5 mais 1 vai ser igual a 6, está em cima.
E esse outro lado do triângulo aqui, vamos lá. 15, ele anda 15 para cima e desce 3. Anda 15, desce 3, então esse lado aqui tem que ser 12. Beleza, já temos o nosso triângulozinho aqui, ó. Basta então eu colocar um teorema de Pitágoras, tá? A soma dos quadrados, catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Vocês já estão cansados desse negócio já, né? Beleza, vamos lá, tem que cansar mesmo. Antes de substituir os valores, a gente faz o eixo de referência. Então, mais uma vez, né, esse vetor aqui para cima positivo, o vetor para a direita positivo, até mesmo porque nós estamos aqui, ó, vetor na diagonal para cima, ele vai ser positivo. Então, todo mundo positivo, só substituir lá, joga direto. Nós temos que um lado vale 12, o outro lado vale 5. 12 ao quadrado, 144. 5 ao quadrado, 25. Somando esses dois, dá 169. Tá ao quadrado, passa para o outro lado, raiz. Raiz de 169 é igual a mais ou menos 13. Agora, mais uma vez, a gente faz a análise desse valor. Não é cabido negativo, porque esse é um movimento progressivo, né? Ele está indo para, né? Tá indo no sentido positivo do qual a gente colocou. Então, a gente tem que representar que o vetor resultante também está indo no sentido positivo. Então, mais 13. Está aqui, marcou. Mole, mole, fácil, fácil. Pessoal, já temos aqui 16 minutos, tá? Eu vou tentar fazer esse vídeo no batidão. Ele vai, sei lá, quantos minutos? 45 minutos, 1 hora, não sei. Mas já que nós estamos já com 15 minutos, faz uma pausa agora antes da gente ir para o próximo exercício, beleza? Vai lá beber uma aguinha, vai no banheiro, vai se hidratar, porque vem chão aí pela frente. Pode ir lá que eu te espero, tá bom? Beleza, já voltou? Bom, se já voltou, vamos continuar. O NB diz assim, ó, considere um relógio com mostrador circular de 10 centímetros de raio e cujo ponteiro dos minutos tem comprimento igual ao raio do mostrador. Considere esse ponteiro como um vetor de origem no centro do relógio e direção variável, o módulo da soma dos três vetores determinados pela posição deste ponteiro quando o relógio marca exatamente 12 horas e 20 minutos e por fim 12 horas e 40 minutos é em centímetros igual a... Ufa! Gente, para esse exercício tem que ter interpretação. Bom, eu já fiz meu desenho dos meus relógios aqui e está aqui meu relógio. O primeiro marca 12 horas, então a gente está de olho no ponteiro dos minutos, tá bom? De olho no ponteiro dos minutos. Então tá aqui, às 12 horas o minuto está marcando exatamente no 12, né? Ele dá na segunda situação 12 horas e 20 minutos, então os minutos estão apontando aqui para o 4, e 12 horas e 40 minutos está apontando aqui para o 8. Nessas horas, quem tem relógio digital chora, tá? Acredite ou não, muita gente não sabe olhar as horas no relógio com mostrador circular, tá? No relógio analógico. Não sabe. E isso aqui é uma elimina concorrente mesmo, tá bom? Mas se você sabe olhar as horas no relógio, você não vai ter dificuldade em desenhar esses três relógios nessas três posições, tá? Bom, o que ele quer é que você trate esse ponteiro como sendo um vetor, né? E que você some esses vetores. Então, vamos lá, vamos somar esses vetores. Ele pergunta assim, ó, o módulo da soma dos três vetores. Então, somando os três vetores, o vetor m mais m, eu coloquei aqui pela regra do polígono, que eu desloquei o m para cima, o m, né, na diagonal para a direita e o outro na diagonal para a esquerda. Então, quando ele sai da base, como eu tenho que ligar da base até a pontinha, gente, o vetor resultante é só um ponto. Sai da base e tem que ligar até a ponta. A soma disso é zero. Ele sai daqui, vai lá, volta para o mesmo lugar. Qual foi o deslocamento dele? Zero. Zero. Não existe vetor resultante. Não tem nem como desenhar o vetor resultante. Sempre que a gente desenha o vetor resultante, ele vai da base até a ponta. Onde é que é a base? Onde é que é a ponta aqui? Então, toda vez que ele é circular, que forma um polígono fechado, a soma desse polígono vai ser igual a zero. Poxa, professor, não estou entendendo não. Tem como explicar de outro jeito? Tem. Vou explicar aqui rapidão. Vou fazer, ao invés de ser o método polígono, vou fazer o método paralelogramo. Então, colocar todos os vetores coincidindo a mesma base. Então, vamos lá. Tirando os vetores aí dos relógios, colocando todos eles coincidindo a mesma base. Ou quase, né? Tá aqui.
todos saindo do mesmo ponto. Repara que se um puxar para cima, o outro para outro canto, o outro para outro canto, esse camarada não vai sair do lugar. Né? A resultante disso aqui, o somatório de todos os vetores vai ser zero, vai ser nulo. Né? E uma coisa interessante é que eles estão puxando com a mesma intensidade, já que o vetor, né, tem o mesmo tamanho, que é o módulo aí, né, de 10 centímetros, né? Mesma intensidade e direções completamente opostas. Tá? Isso se faz porque, veja bem, uma volta completa tem 360 graus. Né? E nós temos 12 horas. Então, se eu pegar 360 graus e dividir pelas 12 horas, eu tenho a conclusão de que cada hora o meu ponteiro anda 30 graus. 30 graus. Então, em 4 horas, 30 mais 30 mais 30 mais 30, eu tenho então aqui que ele vai andar 120 graus. Veja que de 4 até 8 são mais 4 horas, então ele vai andar mais 120 graus, e depois de 8 até 12, mais 120 graus, fechando aí os 360. Então, sim, eles estão exatamente equidistantes. São 3 puxões aí exatamente para os 3 lados, ou seja, esse camarada vai ficar exatamente paradinho nesse ponto aí. Então, era só de análise, não tinha que fazer conta nenhuma. Bem fácil, né? E o cara tenta te confundir, coloca um monte de coisa aqui, raiz. Fica ligado. Bom, vamos pro próximo. Diz assim, PUC, Bahia. É Bahia? É, né? Nas figuras seguintes estão representados pares de vetores x e y, nos quais cada segmento orientado está subdividido em segmentos unitários. Quais destes pares têm a mesma resultante? Gente, fácil, super tranquilo. Vamos analisar a resultante então de cada um deles. Como é que eu faço a resultante desse camarada aqui? Já vou aproveitar que eles estão saindo do mesmo ponto e vou usar a regra do paralelogramo, que é traçar retas paralelas. Então, paralelo ao y, paralelo ao x, o meu vetor resultante vai da base até a pontinha. Então, está aqui o meu vetor resultante, desenhadinho bonitinho. Inclusive, você pode determinar qual que é o módulo desse vetor resultante, uma vez que você sabe, né, os lados. Então, se esse lado aqui tem 2 unidades, está vendo aqui? 2 pedacinhos, 2 unidades. E esse outro lado também tem 2 unidades. Isso aqui é um quadrado de lado 2. Né? E para achar a diagonal de um quadrado, basta multiplicar por raiz de 2. Então, nós temos aqui 2 lado vezes a raiz de 2. Raiz de 2. Tá, mas ele não pediu qual era o valor dessa resultante. Ele quer saber quais são os pares que apontam o mesmo ponto. Então, vamos calcular a resultante dos outros. Vamos lá. No 2, está mais fácil ainda, soma de vetores de mesma direção. Basta colocar um no rabo do outro. Você vai ver aqui, né, que aqui vai estar o primeiro vetor x e depois o outro vetor y, né, ambos com 2 unidades cada um. Então, nós temos um vetor resultante grandão aí, né, de módulo igual a 4, que aponta para a direita. Ambos na mesma direção, direção horizontal. Beleza, o 3. 3 também está legal. A gente faz a regra do paralelogramo, né? Então, essa reta é paralela ao y. Vou traçar aqui a paralela ao x que sumiu. Pronto, paralela ao x está aqui. Então, ele liga da base até a pontinha. Beleza? Tem como você determinar esse camarada aqui também. Galera, esse ângulo aqui está sendo dividido em 2. Tá? Isso daqui é a bissetriz do ângulo. Isso aqui é um polígono fechado. Né? Então, a gente está falando de uma diagonal que divide esse ângulo aqui em exatamente 2. Se ele era 120, então esse ângulo aqui vai ser de 60, né? E esse outro aqui também de 60. Mas peraí, 60, 60, esse aqui também vai ser 60. E esse aqui também vai ser 60. Se esse lado vale 4 e esse lado vale 4 também, aqui ó, o y vale 4, vale 4. Então esse também vai valer 4. 4, 4, 4. Isso aqui é um triângulo equilátero. Beleza? Facinho de ver isso aqui, né? Tem que ter a visão além do alcance lá na matemática. Bom, o 4 aqui, vou fazer também a regra do paralelogramo, né? Beleza? Vetor que aponta para baixo, tem o mesmo módulo, né? Que é 2 raiz de 2. E esse daqui também, a regra do paralelogramo, vai ficar, né, paralelo e paralelo. Tá aqui, desenhadinho bonitinho. Tá bom? Tem como determinar o módulo dele também, uma vez que eu sei os lados. Então, 2 aqui e 5, né? 5 lados de cada triângulo. Basta aplicar o teorema de Pitágoras, a gente vai encontrar aqui qual é o tamanho da minha hipotenusa. Tá bom? Mas pra que isso aqui, né? Pra quê? Pra quê? Ele não quer nada disso aqui não, gente. O que ele quer? Ele quer saber quais os pares têm a mesma resultante. Obviamente, olha de longe aqui, olha de longe aqui. Quem é que tem a mesma resultante? Eu desenhei isso bem que eu desenhei tudo de vermelho aqui. Vou até dar uma apagada aqui. Vamos lá. Dá uma olhadinha aí,
De longe, quem é que tem a mesma resultante? Está bem óbvio para mim, né? Aqui, 2 e 3, né? A mesma resultante. Para a direita igual a 4, para a direita igual a 4. O outro está na diagonal para cima, diagonal para baixo, nada a ver. Fácil, né? Esse aqui era tranquilo. Se cair esse aqui na prova, pelo amor de Deus, gente, não erra não. Vamos aqui, próximo aí, Mackenzie. A resultante dos vetores mostrados na figura R1 Ih, eu já dei a resposta. Eu já dei a resposta aqui, ó. A resultante, não sei se no exercício de vocês estava a resposta, mas vamos lá. A resultante dos vetores mostrados na figura é, que é o que é resultante? Ele quer que você some o vetor V1 mais o vetor V2 mais o vetor V3. E você diga qual desses vetores aqui, já desenhados aí, é a resultante. Se é o R1, o R2, o R3, o R4 ou o R5. Bom, eu fiz um desenho aqui bem feinho, né, tentando conservar as mesmas dimensões. E aí eu liguei um vetor no rabo do outro, é o método polígono. Fica com essa dica, galera. Dica, sempre que você tiver mais de 2 vetores, tente fazer pelo método do polígono, um no rabo do outro. Isso facilita muito a nossa vida. Então tá aqui, ó, vetor 1, ele aponta aí para cima. Peguei o vetor 2 e desloquei ele a fim de coincidir aqui com a pontinha de cima. Então ele vai estar mais ou menos aqui. Vetor 2. Então tá aqui, ó, representado, vetor 2, beleza? E depois ele vai para a direita, o vetor 3. Então na base até a pontinha, desloquei ele aqui, vai ter um negócio mais ou menos aqui. Aham, então o vetor resultante vai de onde ele saiu, da base, né, de tudo, até a pontinha. Tá aqui meu vetor R1, né, da base até a pontinha. Mole, mole, fácil, fácil. Tem gente que complica, olha para esse negócio aqui e fala, cruz credo, Deus me livre, e aí trava. Bom, 26 minutinhos de aula, vamos lá, vamos continuar. Esse aqui é o exercício, acho que é o mais divertido deles. Adoro esse exercício, é brincadeira mesmo, eu gosto de brincar, né? Você tem que interpretar isso aqui como se fosse um jogo. Vamos lá. Dado o conjunto de vetores, marque V para as proposições verdadeiras e F para a falsa. Vamos analisar a primeira lá, que é a letra A. Ele fala que Y mais Z é igual a S. Y mais Z são esses dois camaradas aqui de cima. Eu vou deslocar ele para o lado, só para a gente visualizar melhor. Tá aqui, ó. Y mais Z. Né? E eu já vou aproveitar que, como já está um no rabo do outro, eu já posso fazer a soma deles. Quanto que seria o Y mais Z? O Y mais Z é um vetor que liga da base até a pontinha. Então está aqui, da base até a pontinha, esse seria o vetor Y mais Z. E eu quero que você compare com o vetor S, tá? Com o vetor S, que ele falou que Y mais Z é igual a S. Provavelmente você viu alguma diferença entre os dois, né? Eles têm a mesma direção, está indo na diagonal, né? Com a mesma inclinação, inclusive. Então, mesma direção. Ele tem o mesmo módulo, que é o mesmo tamanho do vetor, porém ele tem sentidos contrários, sentidos opostos. Então, se esse de baixo aqui é o vetor S, o de cima é o vetor menos S. Tudo bem? Vetor menos S, porque ele é o oposto de S. Então, Y mais Z é igual a S? Não, Y mais Z é igual a menos S. Essa resposta, então, essa primeira aí, tá? Essa primeira alternativa, ela é falsa. Vamos para a próxima. A próxima diz assim, ó, x mais w é igual a menos y mais z. Vou destacar aqui então x mais w. Tá aqui o x e o w, vou puxar eles para a direita, beleza? X mais w. E qual que seria a soma então de x mais w? X mais w é um vetor que liga da base até a pontinha, tá aqui, né? E esse aqui é exatamente igual ao vetor S. Aí, ó, pode comparar, né? É o vetor S que liga da base até a pontinha, beleza. Então, ele está falando que isso aqui, x mais w, que é S, vai ser igual a menos y mais z. Então, vou destacar aqui y mais z. Y mais z, a gente já fez isso no passado, no exercício passado. Está aqui o y mais z, o vetor resultante é um vetor que aponta na diagonal para baixo. Comparado com S, nós já vimos que ele é o menos S, né? Que ele é o oposto de S. Porém, ele está dizendo que isso daqui vai ser igual a menos y mais z. E y mais z é menos s. Então, vai ser menos s. Menos s é o oposto desse camarada aqui. É o oposto do verdinho. E esse oposto do verdinho é exatamente igual ao s. Qual é, galera? Pode fazer, sim, a soma algébrica, tá? Ou análise de sinais. Menos com menos dá mais. Tá aqui, ó. É o mesmo vetor, é o oposto do oposto.
Então, esse item é verdadeiríssimo. Vamos para o próximo. C, ele fala assim, y mais w mais z é igual a menos x. Vamos pegar então y mais w mais z. Vou destacar eles aqui. Y mais z mais w. Y mais z mais w. Já está um no rabo do outro, belezinha. Qual seria a soma desse, né? De y mais w mais z? Y mais w mais z é um vetor que sai da base e vai até a pontinha. Então está aqui da base até a pontinha, é esse vetor aqui. E agora nós vamos comparar ele com o bendito do x. Olha para o x, vou destacar o x aqui para você. Então o x aponta para cima, o menos x é o oposto. Obviamente que o menos x vai apontar para baixo, né? O menos x aponta para baixo. E aí a gente pode comparar o menos x, com aquele outro vetor lá que a gente tinha antes, que é exatamente igual. Então, mais uma alternativa aí que ela é verdadeira. Gente, vocês não sabem o trabalho que deu ficar mexendo essa setinha para um lado para o outro no PowerPoint. Mas vamos lá. Estamos na D, né? A D fala assim, ó, S menos X é igual a U mais V. Então, vou destacar S e o X. Cadê o S? O S e o X. Destaquei aqui o S e o X, só que não é S mais X. É S menos X. Então, eu vou inverter o x, porque não é positivo, ele é negativo, né? É o oposto, menos x é o oposto, beleza? E ele fala que isso daqui, o somatório disso vai ser igual a u mais v. Então, vamos somar esses aqui, né? Então, aqui nós temos s menos x, então vai da base até a pontinha, que é exatamente o vetor w. Você nem viu, né? Tá aqui, ó, o w, ele encaixa perfeito, ele sai da base e vai até a pontinha aqui, ó. Esse é o vetor w, que é o s menos x. E vamos analisar então u mais v. Então, está aqui o u e o v. Vamos lá, u e v. Beleza. Destaquei o u e v. Então, o vetor resultante vai da base até a pontinha. Está aqui o vetor resultante. Agora, eu quero que você compare, né, o w com esse daqui. Obviamente, você vai ver que ele é o oposto de w. Então, ele é o menos w. Né? Tem o mesmo modo, a mesma direção, porém, sentidos opostos. Se esse aqui é o W, aquele ali vai ser o menos W, o que torna a alternativa falsa. É falsa, né? Y mais V é menos W. E S menos X é igual a W. Então, alternativa falsa. Vamos para a próxima. Letra E, fala assim, U mais V mais S mais X é igual a zero. Vamos lá. U mais V mais S. Eu vou destacar esses aqui, ó. Nós estamos aqui mesmo, né? Vamos lá. Então, o S, o U e o V. O S e o V. Faltou um, né? Faltou o X, né? Tá aqui, o X. O S, V e o X. O S, V e o X. Ele diz que é igual a zero. Bom, a gente viu lá nos relógios que quando ele fica cíclico, né? Cíclico é igual a zero. Nesse caso aqui, ele não está cíclico, né? Quando a gente faz a análise desse camarada, somente desse aqui, ó, U mais V mais S, se a gente pegasse U mais V mais S, isso é um vetor, e esse vetor resultante vai ser igual ao vetor X. Agora, se eu ainda somar o X, eu ainda vou somar o X a esse vetor resultante, então eu vou ter aqui um vetor muito maior, que vai ser o dobro de X, que eu posso com certeza chamar ele de 2x. Está aqui o vetor 2x. Então, U mais V mais S mais X é igual a 2x e não igual a zero. Beleza? A alternativa ela é falsa. Vamos para a última. Está acabando. A última diz assim, menos U mais X mais Y mais Z menos V é igual a zero. Eita, vamos destacar o primeiro aqui. Menos U. Então, eu vou tirar primeiro o U, aqui apontando para a direita. O menos U, obviamente, vai ser um camarada que aponta para a esquerda. Ele é o oposto. Beleza? Agora, vamos somar os outros. Mais X, mais Y, mais Z. Então, mais X, mais Y, mais Z. Então, o vetor resultante, eu já vejo aqui que é um camarada que vai da base até a pontinha. Da base até a pontinha. Mas não terminou ainda não. Ele quer que a gente some aqui com V, né? Menos V. Então, vou destacar o vetor V. Destaquei o vetor V e agora ele é o menos V. Então, eu vou inverter o vetor V. Né? O oposto, né? O menos V. E agora sim vou somar todo mundo. E eu vejo aqui que é algo cíclico, né? Que não tem início nem fim. Toda vez que fecha o polígono, então nós temos que a resultante vai ser igual a zero.
né, sai do lugar e volta para o mesmo lugar, resultante é igual a zero. Não interessa de onde seja, né? Saiu daqui, deu a volta lá, foi lá para os Estados Unidos, voltou para o mesmo lugar, o deslocamento foi zero. A resultante é zero. Então a última alternativa aí é verdadeira. Linda e maravilhosa. Galera, 35 minutos de vídeo. Antes da gente ir para o próximo, esse aqui é longo, é complicado. Vai lá beber uma água, vai se hidratar, porque o clima está seco, beleza? Eu te espero aqui, porque até mesmo esse daqui vai precisar de lubrificante para o cérebro. Então vai lá. Pronto? Já voltou? Beleza? Tamo junto? Esse aqui mereceu uma pausa, viu? Vamos então, vamos terminar. É o último, né, se eu não me engano. O último exercíciozinho, eu deixei o melhor para o final, é o mais difícil deles. Esse daqui vai exigir que você tenha conceitos de matemática muito bem enraizado aí, tá? Uma base muito boa de matemática para não se perder. E, obviamente, ser organizado. Quando você vai pegar um exercício grande, um exercício no caderno, você tem que fazer as coisas em etapas e não se perder, tá bom? Então vamos começar. PUC São Paulo. Os esquemas ao lado mostram um barco retirado de um rio por 2 homens. Em B, são usadas cordas que transmitem ao barco forças paralelas de intensidade F1 e F2. Em A, são usadas cordas inclinadas de 90 graus que transmitem ao barco forças de intensidade iguais às anteriores. Sabe-se que, no caso de A, a força resultante transmitida ao barco tem intensidade de 50 kg força e que, no caso de B, tem intensidade de 70 kg força. Determine os esforços envolvidos pelos 2 homens. Ele quer saber F1 e F2. Qual é o valor de F1 e F2? Bom, então, que nem um tarado, né, já deu vontade aqui de você fazer aí a regra do paralelogramo. É isso mesmo. Exercício a gente tem que fazer que nem doido mesmo. Então, teve vontade de fazer? Faça. Tá aqui a regra do paralelogramo, tá? Só um esquema representando as forças aí, né? Que são perpendiculares. E aqui o vetor resultante, do qual ele afirmou que esse vale 50. Né? Esse vetor resultante aqui vale 50. E no caso do... Não, perdão, é isso mesmo. No vetor A, né, no caso de A, vale 50. E no caso de B, que ambos apontam para a mesma direção, basta somar um no rabo do outro aqui e nós temos 70, tá bom? Então, nós temos que determinar quem é F1 e F2. Bom, antes da gente começar, eu preciso de mais espaço aqui. A parte geométrica foi, vamos para a parte algébrica. Bom, essa primeira conta aqui vai dar para a gente... Espera aí que meu computador está lerdo. Aqui, foi o Teorema de Pitágoras, né? Por que nós vamos usar o Teorema de Pitágoras? Porque o ângulo é de 90 graus e aí a soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Eu tenho hipotenusa e estou a fim de determinar os outros 2 catetos. Então, só substituindo aqui o que ele já me deu, né? Colocando aqui na nomenclatura dele, né? A soma, né? Essa força aqui, o S, ele disse que era de 50, né? F1 e F2 é o A mais B, então já substitui aqui bonitinho. Nós temos então 50 ao quadrado, F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Pronto, da primeira eu tirei isso e só consigo chegar até aqui. Vamos olhar para a segunda aqui, né? Na segunda, em que nós temos uma soma algébrica direta, né? Que já que é a mesma direção e mesmo sentido, basta que eu some os vetores, some os módulos deles. Então o SB, que é o caso de B, né? A soma em B, vai ser igual a F1 mais F2. E ele me disse que essa soma, essa resultante é de 70. Bom, galera, geralmente é aqui que o aluno trava, não sabe para onde ir. Mas se você tem 2 equações e 2 incógnitas, basta que você faça um sistema, que você resolva um sistema. Tá? E agora que vem a parte da matematização. A parte de física já acabou. Veja que era apenas o Teorema de Pitágoras, né, e a análise aqui dos vetores na horizontal. Essa é a parte física. Acabou, agora é a parte da matemática, agora é braço mesmo. Bom, eu vou pegar esse F2 aqui que está somando e passar para o outro lado subtraindo, né, a fim de isolar o F1. Então ficou assim, F1 é igual a 70 menos F2. Por que eu fiz isso? Porque a minha intenção é substituir nessa equação aqui. Então no lugar de F1 eu vou colocar 70 menos F2. Está aqui. Plim, apareceu. Então no lugar de F1 eu coloquei 70 menos F2, tá?
E é claro que eu já fiz aqui que 50 ao quadrado vai dar 2.500. Bom, para aqui de novo. Como é que faz isso? Muitos alunos vão querer fazer aqui um método distributivo. Não tem distribuição aqui, tá? Porque é uma subtração. Você tem que relembrar lá na matemática como é que faz esse camarada aqui. Eu vou colocar aqui para vocês, isso tem a ver com fatoração de produtos notáveis, tá bom? Então nós temos aqui esse caso, ó, a menos b ao quadrado. E você tem que lembrar, né, que é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Isso aqui você viu lá, acho que na 8ª série, na 7ª série, reviu 10 vezes. Então a gente tem que lembrar disso aqui, tá? Então nós temos aqui a menos b ao quadrado, produto notável, o trinômio do quadrado perfeito. Então quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então expandindo esse negócio aqui vai ficar assim, ó, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, E ainda tem um f2 ao quadrado lá, tá? Muita gente provavelmente vai esquecer desse f2 ao quadrado aqui, vai se embananar e bem aqui vai travar. Às vezes o aluno sabe os conceitos todos, mas na hora de aplicar, né, 1 ao quadrado vira um 2, esse 2 emenda, esse sinal de subtração vira soma ou vira multiplicação, uma multiplicação que vira uma subtração. Então tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que ser organizado, tá bom? E tem que escrever pausadamente. Então aqueles que têm uma caligrafia ruim, cuidado, tá? Troca a caneta por um lápis, por favor, tá bom? Então vamos resolver esse trem aqui. Dá para juntar, né, esses dois aqui, né, que é f ao quadrado com f ao quadrado dá 2f ao quadrado, né? Tá aqui 2f ao quadrado. 2 vezes 70 dá 140, né? Negativo. 70 ao quadrado dá 4.900. Beleza, escrevi todo mundo aqui bonitinho. Vou pegar esse 4.900 que está somando, passar para o outro lado subtraindo. Tá aqui, passei para o outro lado da igualdade subtraindo. Fazendo essa continha aqui, temos então negativo 2.400. Beleza? Bom, eu não sei se vocês estão reparando, mas isso aqui é uma equação de segundo grau. Aí o aluno já coça a cabeça dizendo, ai meu Deus do céu, equação de segundo grau. Calma galera, calma, a gente consegue, tá bom? Somos capazes. Eu vou deixar isso aqui um pouco mais bonitinho para vocês, vou pegar esse ao quadrado, esses dois termos aqui, e passar para o lado esquerdo da equação, tá bom? Então tá aqui, ó, o 2f ao quadrado, estava somando, passo para o outro lado, subtraindo, tá? O menos 140 também, ele estava subtraindo, passo para o outro lado da igualdade, somando. E aí o menos 2.400 fica lá e o igual a zero. Beleza, pronto, a equação está aqui, já está no formato ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Porém, eu estou vendo que todos os termos são múltiplos de 2. Então, eu vou dividir por 2 a fim de diminuir os números que a gente está trabalhando nas nossas contas, tá? Esse procedimento não é necessário que você faça, tá bom? Até mesmo que são proporcionais, eu só vou fazer para a gente trabalhar com números menores, tá? Eu posso dividir todo mundo por 2, então vou dividir todo mundo por 2. Dividir os dois lados da igualdade por 2. Né? E repare que 0 dividido por 2 é 0. Né? Então, nós temos... É um truque, apenas é um truque na matemática, tá? Menos 2f2 dividido por 2, dá isso aqui, 140 dividido por 2 dá isso aqui, beleza, dá isso aqui, tá tudo certinho. Poderia eu também multiplicar por menos 1 dos dois lados, tá? Multiplicar todo mundo por menos 1. Daí eu inverteria o sinal de todo mundo. Porém, eu vi que isso aqui não faz a menor diferença nessa conta, tá? Não minimiza a análise de sinal que a gente vai fazer daqui para frente. Então a gente vai ter que ficar fazendo análise de sinal de qualquer jeito. Não preciso multiplicar por menos 1 não. Vamos desse jeito mesmo. E aqui a gente já compara, tá bom? Com uma equação de segundo grau, que está aí, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, em que nós temos que o termo ao quadrado, né, o x é o f2, tudo bem? O x é o f2. O a, nesse caso aqui, aquele termo que multiplica o x, é o menos 1, beleza? O b é o mais 70, o b é o mais 70, e o C é o menos 1.200. Menos 1.200. Tranquilo, já temos as nossas incógnitas, tudo certinho. É só jogar em Bhaskara, só jogar na equação de Bhaskara. Então, vamos para o Bhaskara. Assim que o meu computador foi. Então, está aqui Bhaskara, né? Menos B, a raiz, né? Menos B mais ou menos raiz de delta, que é B ao quadrado menos 4AC. Tudo isso sobre 2A.
Vamos substituir os valores aqui que nós temos aqui então. Então nós temos que x é o f2, começando pelo x, menos b, o valor de b é 70, mais ou menos raiz de, vamos lá, quem é o delta? O delta é b ao quadrado, então 70 ao quadrado, menos 4, que multiplica a, que é menos 1, que multiplica c, que é menos 1.200. Tudo isso sobre 2, que multiplica a, que é menos 1. Então, vamos diminuir essa conta aqui. 4 vezes 1.200 dá 4.800. Fazendo a análise do sinal, menos com menos dá mais com menos dá menos 4.800. Aqui embaixo, 2 que multiplica menos 1, menos 2, está fácil. E 70 ao quadrado dá 4.900. Já está ficando mais bonitinho isso aqui, né? Vamos lá, 4.900 menos 4.800 está fácil. 100. 100, muito fácil. E eu já posso tirar a raiz desse camarada, né? Raiz de 100 é mais ou menos 10. Repare que toda vez que a gente tira a raiz, a gente tem que escrever mais ou menos. E o Bhaskara já dava essa dica para você, né? E você nunca percebeu que esse mais ou menos vem por conta dessa raiz aqui, ó. Vem por conta dessa raiz. Bom, nós temos dois valores. O primeiro valor é quando a gente usa o sinal positivo, então menos 70 com mais 10 dá menos 60. Análise de sinal na multiplicação e na divisão também, então menos com menos dá mais, 60 dividido por 2, 30. E vamos o outro valor que é com o negativo, então tirando daqui, vamos lá, menos 70 com menos 10 dá menos 80, mesma análise de sinal, dividido por 2 dá 40. Então nós temos dois valores possíveis para F2. F2 aqui, ó, tanto pode ser 30 quanto pode ser 40. Vamos encontrar o valor de F1 agora, de F1. Então, vou pegar aqui de novo o primeiro caso aqui, né, que a gente tinha. E aí, no B ele deu essa equação para a gente. No A, a gente encontrou aqui os valores de F2. Então, substituindo esses valores de F2 na primeira continha que a gente tinha, né, então F1, né, quando F2 é 30, F1 obrigatoriamente tem que ser 40. E quando F2 é 40, F1 obrigatoriamente tem que ser 30, até mesmo porque a soma dos dois tem que dar 70. Então tá aí, pessoal. O exercício falava para a gente encontrar os valores de F1 e F2, respectivamente. Então ele pode ser 30 e 40 ou 40 e 30. Nessa questãozinha cabia um recurso, tá? Mas geralmente esse tipo de recurso a gente não ganha. Tá bom? O recurso porque ele colocou assim, respectivamente. E nesse caso aqui, nós não conseguimos determinar a ordem deles. É impossível determinar se F2 é 30 ou se F2 é 40. Né? E também os valores de F1. Então não tem como a gente responder respectivamente. Tá? É muito difícil você anular um item desse tipo. Geralmente quando a gente pede o recurso, né? A banca examinadora ela avalia se tinha prejuízo para os cálculos, né? Aquilo que era pedido como instrumento avaliativo, né? As habilidades e competências. Então, quando a gente pega um item desse aqui, quando a gente pega um item desse aqui, geralmente não cabe recurso, tá? As bancas olham e falam que não teve nenhum prejuízo para se fazer a conta, que é o que ele queria, a matematização, né? E também a análise dos vetores. Então, como não houve prejuízo na resposta, ele iria considerar os dois gabaritos, tá? Não caberia anulação, caberia considerar dois gabaritos, como sendo 30 e 40 ou 40 e 30 respectivamente. Bom, só um detalhezinho a mais, já estamos aqui com quase 50 minutos de vídeo. Eu só gostaria de fazer algumas considerações finais aí a respeito das nossas aulas, para os meus alunos aí do Colégio Militar Dom Pedro II. Então, o primeiro... Muitas perguntas a respeito de decomposição de vetores, tá? Decomposição de vetores. Galera, eu não entrei dentro de decomposição de vetores, tá? Eu não coloquei nem exercício para vocês aqui agora, porque a gente vai ver isso com mais calma quando a gente fizer a análise das leis de Newton, tá? Na parte de dinâmica, que é o próximo conteúdo da próxima aula, tá bom? Então, isso aqui entra mais na prática, né? Mais na aplicação do conteúdo da próxima aula, tá? Que é a parte de dinâmica. Primeiro eu vou apresentar para vocês as leis de Newton e depois a gente vai fazer a aplicação das leis de Newton. E nessa aplicação das leis de Newton é que vai fazer necessário a decomposição de vetores,
tá? Esse é o primeiro tópico, muita gente está preocupado com isso, não se preocupe, a gente vai fazer, tenha paciência, tá? Um outro detalhe que eu queria falar com vocês, tá aqui a nossa ementa, tá bom? A nossa ementa tá aí, a avaliação parcial tá para o dia 14, tá? E a avaliação trimestral para o dia 21, tá? Com esses conceitos aí. Então, só mostrando aqui para vocês, né? Aplicações das leis de Newton. Aplicações das leis de Newton. Talvez eu não consiga chegar nas aplicações da lei de Newton, tá? Eu vou conseguir falar a respeito das leis de Newton sem problema nenhum, mas aplicações da lei de Newton, talvez eu consiga peso, normal, atrito. Plano inclinado, não sei. Plano inclinado, não sei. Porque a nossa prova está muito próxima, tá? Hoje é dia 7, está aqui o nosso calendáriozinho, hoje é dia 7. Amanhã, sexta-feira, dia 8, já vou entrar com as leis de Newton, tá? Depois nós temos outra aula na terça-feira, dia 12. No dia 14 vai ser a avaliação parcial. No dia 15 a nossa live, tá? Onde eu vou tirar as dúvidas de vocês e aí finalmente eu vou ter um contato um pouco mais próximo, né, do que essa ferramenta que eu passo conteúdo, eu não sei como é que vocês estão. Então na live que eu vou sentir aí o clima, o termômetro, saber se vocês estão mais ou menos, mais para mais ou mais para menos, né? E aí, se der, nessa live eu já quero colocar inclusive conteúdo nessa live, quero tirar dúvidas, mas eu queria fazer uma aula expositiva também, né? Vai depender do clima e do pessoal, se não tiverem muitas dúvidas, eu sigo o barco para frente, mas se tiver muita dúvida, estiver travando demais, aí a gente segura um pouquinho sem problema nenhum, tá? E aí talvez não dê para a gente entrar em plano inclinado, tá bom? Com a avaliação parcial 2, eu peço que você não se preocupe muito, até mesmo porque eu estou tentando doar uma avaliação um pouquinho diferente, tá, do que essa de apenas questionário, apenas matematização. Eu vou tentar colocar bem mais fácil a aplicação das leis de Newton. Estou vendo ainda com o coordenador, com o Jairo, para fazer uma coisa legal, uma coisa divertida, tá bom? Então, até lá a gente vai estudando o máximo que a gente conseguir. E aí eu vou pedir uma coisa para vocês que é compreensão. Pessoal, aprendizado exige equilíbrio. O que eu falo de equilíbrio? Porque a gente não pode nem apressar muitas coisas, nem atrasar muitas coisas, tá? Se a gente for rápido demais, vai ser eu aqui vomitando conteúdo e você se virando lá, se afogando no meio do conteúdo, sem aprender nada, né? E para mim isso não vale de nada. Para mim eu quero que você realmente aprenda e seja competitivo. E do outro lado também, a gente não pode também ficar sempre remoendo a mesma coisa, adiando a prova o tempo todo, porque os nossos concorrentes, eles estão na nossa frente, eles estão treinando, né? Estão progredindo. Então a gente também tem que progredir. Então, estudar realmente é uma arte, tá bom? Estudar é uma arte em que você não pode ser afobado e exige muita estratégia. E confia em mim quando eu te digo que a gente não vai apressar as coisas, tá bom? E porque tem muito aluno preocupado, mas não vai dar tempo de ver o conteúdo, mas calma, se não der tempo, a gente passa para o próximo trimestre, sem problema nenhum. Seria bom que se a gente fechasse o trimestre aí, né, com tudo certinho, né, acabasse aí, finalizasse o trimestre, bola para frente, bola que segue, mas se não der, vou respeitar o ritmo da turma, tá bom? Vou respeitar o ritmo de vocês. Então, nem muito à frente, nem muito atrás. Para os mais afobados, eu vou pedir uma palavrinha mágica que é compreensão. Por favor, gente, compreensão. Nós tivemos muitos feriados aí nesse mês, né? O problema de ser aula online, nós tivemos algumas semanas de aprendizagem, né? E aí isso acabou atrasando um pouco o nosso conteúdo. Eu sei que agora a gente tem que correr atrás do prejuízo. Em algum momento a gente vai ter que correr atrás do prejuízo, tá? Principalmente por conta desses feriados. Foram muitos feriados, tomou muitas aulas minhas, porque minhas aulas são terça, quinta e sexta. O feriado foi na terça e foi na quinta, então já tomou aí quase uma semana de aula minha, né? E aí a gente vai conseguir, tá bom? Relaxa, fica tranquilo, tá? Você vai do lado daí, eu venho do lado de cá, a gente vai juntinho, a gente vai conseguir, tá bom? Então, se preparem para a nossa live. Se você tem dúvidas, por favor, as suas dúvidas são extremamente importantes para mim. Anotem no caderno e na nossa live você vai tirar as dúvidas diretamente comigo aqui, tete a tete. Eu vou conseguir sentir um pouco mais a sua energia aí, né? Como que estão indo as coisas, como que é o ritmo de vocês. E eu vou pedir para todo mundo se dedicar ao máximo que puder, tá bom? Meus alunos queridos, eu quero que vocês sejam extremamente competitivos aí, né? Então tem que se esforçar mesmo. Física é aquilo que define o candidato, se ele passa ou se ele não passa, tá? Então é aquela matéria que vai colocar você acima dos outros.
Então vamos fazendo, tá? E física entra pelo braço, é exercício mesmo. Então aula que vem, aula de amanhã, já vou entrar em leis de Newton, beleza? E aí talvez, pode ser que nesse meio tempo eu tenha que colocar as respostas dos exercícios junto com uma aula expositiva, tá? Nós só temos 2 semanas. De novo, a palavra de mestre aí, compreensão, tá? Eu peço para vocês um pouco de compreensão, que a gente tem que se esforçar um pouquinho mais agora para ver se a gente consegue bater a meta aí da nossa emenda, tá? Beleza? Bom, senhoras e senhores, é isso. Muito obrigado por essa aula. Nos vemos então amanhã. Leis de Newton. Valeu!